Fala, devs e divas! Eu sou Rá, desenvolvedora full stack, criadora de conteúdos tech, e sejam bem-vindos para mais um vídeo! O vídeo de hoje será uma conversa sobre uma das maiores perguntas que eu recebo nas minhas redes. Qual a melhor linguagem de programação para começar? E se você, como muitos, faz também essa pergunta e ainda não encontrou a resposta, fica aqui, pega seu cafezinho e roda a vinheta. No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu mostrei a vocês algumas dicas que todo iniciante deve saber antes de começar na carreira. E uma dessas dicas era escolher a área que você gosta, fazer uma trilha de estudos e começar a estudar e aprender. Mas mesmo depois de escolher sua área, traçar uma trilha de aprendizado para seguir, surge a dúvida que muitos devs iniciantes, principalmente em áreas de TI que são mais amplas, fazem assim mesmo, de qual linguagem de programação escolher. E a grande verdade é que depende. Calma, gente, não desanime. Se tem uma coisa que seria bom aprender logo se tornando programador, é que a palavra que a gente mais vai ouvir é depende. Mas o mais importante que aprender uma linguagem de programação é aprender os fundamentos da programação, como algoritmos, lógica de programação, PO, estrutura de dados. E nesses aprendizados você vai aprender como fazer loops condicionais, como estruturar seu código, como debugar, como rodar a aplicação, entre outros. Então, independente da linguagem que você escolher, todas elas vão ter a mesma base de fundamentos, que é essencial para qualquer programador. O mais importante é começar a codar e colocar a mão na massa, até porque nem sempre escolher a linguagem de programação significa que você irá de fato trabalhar com ela o resto da vida até se aposentar. É muito provável que ao longo da carreira seja necessário mudar de linguagem, seja por conta da faculdade, que te ensina várias linguagens de programação. Na minha faculdade eu aprendi diversas linguagens, por exemplo, C, PHP, Java, Python, JavaScript, ou quando você já estiver no mercado de trabalho e tenha que mudar de projeto algumas vezes, ou até quando se está criando um novo projeto que necessite de uma nova linguagem, ou ainda se você troca de emprego e migra as tecnologias, várias e várias possibilidades, e isso é bem comum na área. O segredo aqui é que quando você aprende as habilidades de uma linguagem, você adquire experiência suficiente para transferir seu conhecimento para outras linguagens, ficando mais fácil de aprender, afinal você já aprendeu a primeira e os fundamentos são os mesmos. E a primeira linguagem que você aprender não vai definir toda a sua carreira. Um exemplo disso é que quando entrei na faculdade, a primeira linguagem que aprendi foi Java. Depois troquei de faculdade e a primeira linguagem foi C. E hoje sou DevSecOps, que é desenvolvimento para segurança e DevOps. E trabalho com C#, .NET, JavaScript, Node.js, Angular com TypeScript. Enfim, nunca mais vi nada de outra linguagem. Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. Sabe quando te falam que se você aprende um novo idioma, fica muito mais fácil aprender outro? É bem assim aqui também na programação. A partir do momento que você aprender uma linguagem com seus fundamentos, vai ficar muito mais fácil aprender outra. Isso é muito legal porque te ajuda a ganhar muita experiência em outras linguagens, o que pode te fazer tornar um profissional bem mais valioso e com mais conhecimento. Mas calma, gente, isso não significa que você tem que aprender todas as linguagens ou tudo de uma vez, pelo amor de Deus, não! Isso seria quase impossível, e eu digo isso porque sempre tem um gênio, né, por aí, perdido, sendo essas exceções assim de aprender tudo, enfim. No começo é importante focar apenas em uma linguagem, para não te deixar confuso e você conseguir adquirir todos os conhecimentos necessários e também ganhar experiência na linguagem que você estiver aprendendo. E aqui uma pergunta que pode surgir, inclusive quando você estiver iniciando esse processo, e se eu escolher uma linguagem e não tem emprego para ela? Socorro! Meu Deus, onde é o caminho, homem? Calma, essa não é uma preocupação que você precisa ter. O mercado de TI é bem amplo, super aquecido e surgem novas oportunidades todos os dias. E tem várias e várias oportunidades dessas linguagens que eu mencionei aqui no vídeo
E para você ter uma ideia das vagas de emprego, o que elas estão pedindo e quais linguagens são mais pedidas, você pode acessar o LinkedIn, por exemplo, que é uma das plataformas de carreiras mais usadas, e fazer uma simples pesquisa sobre a vaga que te interessa, na linguagem que você escolher, na sua região ou nas empresas que você tem vontade de trabalhar. Provavelmente você deve ter noção do que exatamente você quer construir dentro da área. Exemplo, um site, um aplicativo, um sistema, uma API, e isso já facilita muito na escolha da linguagem, pois com essas escolhas você consegue fazer um filtro nas opções de linguagem que você vai escolher. Uma coisa que você precisa saber é que as linguagens têm objetivos diferentes e constroem coisas diferentes. Então, isso já pode te ajudar muito a escolher opções que não tem muito a ver com o seu objetivo final. Se você quer trabalhar na área de dados, IA, automação, machine learning, você pode escolher Python. Mas se você quer construir aplicações de grande escala como sistemas financeiros, você pode escolher Java. Mas se você quer criar aplicativos para Android, você pode escolher Kotlin e Java. E se você quer criar aplicativos para iOS, eu acho melhor você escolher Swift. Se você quer desenvolver games ou sistemas de alta performance, você pode escolher C++. Se você quer construir sistemas para serviços de redes ou nuvens, você pode escolher o Go. Se quer criar aplicações focadas em segurança ou cibersegurança e alta performance, você pode escolher o Rust. Mas se você quer criar games ou aplicações Windows ou sistemas corporativos, você pode escolher o C#. E se você quer construir websites e aplicações, você pode escolher o JavaScript. Mas pode ser também que você não saiba muito bem o que quer construir e tenha dúvidas ainda de qual dessas áreas você quer seguir, ou simplesmente não tem a menor ideia do que escolher. Então, para dar uma recomendação a vocês, para dar essa ajuda no caso de você não saber muito bem o que vai construir ou saber por onde começar, vou dar uma sugestão sincera, mesmo não sendo a minha linguagem favorita, de uma linguagem muito popular no mercado, versátil, com uma comunidade gigante e também com muito conteúdo online para você estudar, aprender e pesquisar. E a linguagem é, rufem os tambores, JavaScript. Eu particularmente tenho uma relação de muito amor e ódio com JavaScript, mas sinceramente ele pode ser usado tanto como front-end como no back-end e também no mobile usando o React Native, por exemplo, e tem uma comunidade gigante. Fiz uma pesquisa sobre o ranking de linguagens de programação mais usadas em 2025 e suas comunidades, e o JavaScript está em primeiro lugar em alguns rankings de mais usadas, em outros em segundo lugar, abaixo de Python, enfim, está sempre no top 5 ou top 10 de linguagens mais usadas do ano. E em relação às comunidades, o JavaScript está disparado em primeiríssimo lugar, tendo 28 milhões de desenvolvedores, incluindo já o TypeScript e o CoffeeScript, e todos os que são baseados no padrão ECMAScript. Para começar a aprender JavaScript, não precisa de muita coisa. Ele não requer muitos recursos, nenhum programa pesado, só usando seu editor de código ou uma IDE, e com o navegador você já consegue começar e também consegue ter uma resposta rápida do que você fez no próprio navegador. E apesar do JavaScript ter várias bibliotecas, ferramentas e frameworks, recomendo sinceramente não começar por nenhum deles. Sei que pode parecer mais fácil e simples, mas vai por mim. Isso vai prejudicar muito o teu aprendizado. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Então, no início, é muito importante começar com JavaScript puro, porque é ele que vai te dar a base para o que você precisa e vai facilitar na hora que você for realmente aprender algum framework ou biblioteca, como Angular, Vue, React, jQuery. Se você fizer o caminho contrário, pode ser muito mais difícil de aprender e entender o que tal biblioteca ou framework está fazendo e como funciona. Por isso, é super importante primeiro focar em aprender a linguagem e depois ir avançando o conhecimento e aprendendo novas ferramentas e novos frameworks, por exemplo. Outra linguagem super popular para trabalhar com back-end é o Python, que pode ser usado para dados, IA, automação, machine learning, com uma comunidade também muito grande de aproximadamente 22,9 milhões de desenvolvedores.
ultrapassando o JavaScript em vários rankings de linguagens mais usadas do ano. Muito também por conta desse boom de IA que está acontecendo, né? Aí subiu, ultrapassou o JavaScript, mas antes era JavaScript. E para quem nunca programou na vida, é uma linguagem amigável e flexível para iniciar e criar diferentes tipos de projetos. E a título de conhecimento, temos também o Java, com uma comunidade de aproximadamente 23 milhões de desenvolvedores. As linguagens C e C++, com uma comunidade de aproximadamente 16,3 milhões de desenvolvedores. E, por fim, e não menos importante, a minha linguagem favorita da vida, o C#, com uma comunidade de aproximadamente 7 milhões de desenvolvedores. E caso você queira ver essas e mais informações que eu compartilhei aqui nesse vídeo, vou deixar todas as fontes aqui na descrição. E para deixar bem claro que eu não estou falando que JavaScript e Python são as melhores linguagens, na verdade são opções que, na minha opinião, são bem favoráveis para quem está iniciando e precisa começar de algum lugar. E se você tem uma dica de linguagem de programação muito boa para começar, deixa aqui nos comentários para a gente ter mais recomendações e opções. Então é isso, minha gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E deixar um comentário se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você e sobre quais outros vídeos vocês querem ver aqui no canal. E me sigam também nas outras redes sociais, vou deixar todos os links aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!